Olá, meus amores do SEIS, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? E para hoje vamos ver comprimentos e superfícies. Então, a imagem mostra um atleta praticando salto com vara, né? Lá no início do nosso capítulo, vai trazer essa imagem. Do atletismo, esporte presente nos Jogos Olímpicos desde 1896. Nessa modalidade, o atleta corre, apoia-se numa vara no solo para obter impulsão e realiza um salto com o objetivo de ultrapassar o sarrafo. O recorde mundial entre os homens é saltar a altura de 6 metros, 6,18 metros, e entre as mulheres é 506 centímetros. Qual dos dois recordes é o maior? Então, aqui nós temos 6,18 metros, 506 centímetros. E ele pergunta qual é o recorde maior das mulheres ou dos homens, ok? Então, essa é uma pergunta que a gente vai ver e vai aprender, né, o conteúdo para lá no final a gente saber responder essa pergunta, tá? Unidades de medida. Há muito tempo era comum, deixa eu passar aqui para vocês verem. Há muito tempo era comum o uso de unidades de medidas não padronizadas. Porém, como o palmo, o pé, o passo variavam de pessoas para pessoa, muitos problemas eram gerados, principalmente nas questões comerciais. Para resolver essa situação, em 1790, com a Revolução Francesa, uma comissão de cientistas e matemáticos estabeleceu um sistema universal. Esse sistema métrico decimal, né? Então, eles estabeleceram o sistema métrico decimal, que é utilizado para representar comprimento, superfície, volume e capacidade, tudo que nós vamos estudar nesse capítulo. A unidade de medida fundamental do comprimento, que foi definida por essa comissão, é denominada o metro, ou M, na forma abreviada. Na época, foi definido como a 10.000.000ª parte da distância do Polo Norte à linha do Equador, pelo meridiano que passa por Paris. A palavra metro vem do grego metron e significa que mede, ok? Então, vamos lá. Medidas de comprimento. Para medir comprimento, usamos o metro, que foi a unidade estabelecida lá pelos cientistas. No entanto, muitas vezes precisamos de unidades menores do que ele e que já foram estudadas nos anos anteriores. Vamos recordá-la. Decímetro, que é representado pela letra DM, centímetro, que é representado pela letra C, pela abreviação CM, e o milímetro, representado pela abreviação MM. Essas unidades são chamadas de submúltiplos do metro. O decímetro é a 10ª parte do metro, o centímetro é a 100ª parte e o milímetro a 1000ª parte do metro. Então, um decímetro é como se fosse 1/10 do metro, ou 0,1 do metro. O centímetro, 1/100º, e o milímetro, 1/1000º, ok? Quando a extensão a ser medida é muito grande, usamos unidades de medidas maiores do que o metro, que é quem? O decâmetro, DAM, né, que é representado por DAM, hectômetro, HM, e o quilômetro, KM. São unidades chamadas de múltiplos. Lá era submúltiplos, uma parte menor. E aqui são chamados de múltiplos, ou seja, uma parte maior do metro. O decâmetro, ele é 10 vezes mais do que o valor do metro. O hectômetro, 100 vezes mais. E o quilômetro é 1000 vezes mais que o metro, ok? Um decâmetro é igual a 10 metros. Um hectômetro é igual a 100 metros. Um quilômetro é igual a 1000 metros. A seguir, veja o quadro completo das unidades de medida para a grandeza de comprimento. Comprimento. Quase que não sai, né? Deixa eu diminuir aqui só para vocês visualizar, tá? O quadro todo. Deixa eu ver se dá. Só um momento. Quase. Porque é só para vocês visualizarem o quadro todo. Tem na paginazinha de vocês, no livro de vocês.
lá, pronto. Então, nós temos aqui a unidade fundamental, que é o metro, representado pela letra M, que vale a 1 metro. É como se fosse o centro, a medida universal, tá? Dentro disso, a gente vai ter os múltiplos do metros. Esses múltiplos são valores maiores do que o metro. Quilômetro, km, que é 1000 metros. O hectômetro, hm, que equivale a 100 metros. E o decâmetro, que é o DAM, que equivale a 10 metros. Além dos múltiplos do metro, a gente tem os submúltiplos, medidas menores, referente ao quê? Ao metro. Se o metro é 1, o decímetro, representado pela letra DM, é como se fosse esse 1 dividido por 10, ou seja, 0,1. Esse centímetro, cm, centímetro, 100, é como se fosse esse 1 metro dividido para 100 partes, dividido em 100 partes. Então, fica 0,01. E o milímetro, 1000, é como se fosse esse 1 metro dividido para 100 partes, para 1000 partes, milímetro. Então, fica 0,001 metros, ok? Então, esse quadrozinho aqui é muito importante quando a gente for trabalhar com transformações, tá? Vamos lá. Então, vou aumentar aqui novamente para poder acompanhar o restante. Lendo o quadro da esquerda para a direita, observamos que cada unidade contém 10 vezes a unidade seguinte. Dessa forma, as unidades de medida de comprimento obedecem a um sistema decimal de unidades de medida. Algumas unidades não pertencem ao sistema métrico decimal, mas também são muito utilizadas, como polegada, que vale o quê? Aproximadamente 25,4 milímetros, a jarda, 91,4 centímetros, milha, 1.609 metros, aproximadamente, tá? E o pé, que vale aproximadamente 30,48 centímetros. Vamos lá. Passando aqui, vamos. Leitura das medidas de comprimento. Como é que a gente lê essas medidas, né, de comprimento? Existe uma forma de lê-las. Vamos usar o quadro de unidades para fazer a leitura das medidas de comprimento. Então, a gente vai utilizar mais um quadro. Temos 13,075 metros. Unidade, metro. Complete o quadro com o último algarismo da parte inteira sobre a perspectiva da unidade. Ou seja, aqui, ó, metro, 13. Então, esse 13 aqui, ó, ele fica aqui dentro, tá? Se considera aqui, assim, esse metro, tudo que está antes da vírgula, que é o 13, a gente vai colocar dentro da casinha de quem, ó? Como aqui tem metro, a gente vai colocar aqui dentro da casinha do metro, ó. 13. Coloca a vírgula. Aí sobra o quê, ó? 0,75. Aí, esse 0,75, como é só metro, a gente vai distribuir cada númerozinho na casa, ó. Depois do metro vem quem? O decímetro. Coloquei o 0 aqui. O centímetro, bem aqui, o 7, né? E por último, o 5 no milímetro. Separei da forma correta, fica 13 metros e 75. Qual foi a última casa que terminou o último número? Não foi no milímetro? Então, a gente lê 13 metros e 75 milímetros. Tia, me dá um outro exemplo? Vamos fazer assim, ó. Se eu colocar assim, da seguinte forma. Se eu colocasse assim, 20,4 decâmetro. 20,4 decâmetro. 20,4 decâmetro. Então, quem está antes da vírgula, né, o número 20, então ele vai ficar na casinha do decâmetro. Então, eu botaria aqui, ó, 20, vírgula. Só que depois do 20, só tem o quê? O número 4. Vou colocar aqui 4. Como é que eu iria ler? 20 decâmetros e 4 metros. Ficaria, ó, 20 decâmetros e 4 metros. Essa seria a forma correta de ler esse número aí, tá? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo.
Aqui ele vai trazer outros exemplos, ó. 3,07 quilômetros, como é que se lê? Quem é a unidade? Quilômetro. Então, quem está antes da vírgula? Só o 3, ó. Colocou o 3 aqui, ó. 3, na casa do quilômetro. Depois ele distribuiu, ó, o 0 e o 7. O último número ficou aonde? No decâmetro. Então, como é que eu vou ler isso aqui? 3 quilômetros e 7 decâmetros. E assim, ele vai, ó. Partindo, 56,106 hectômetro. 56, antes da vírgula, tem que parar onde? No hectômetro, ok? Aí o 106, ele distribuiu, ó, 1, 0 e 6. Então, fica 56 hectômetro e 106 decímetros. Conversão da unidade. No sistema métrico decimal, as conversões ou transformações de medida de comprimento baseiam-se nos seguintes fatos. Então, esses fatos aqui é bem importante para a gente aprender a transformação. Da esquerda para a direita, cada unidade contém 10 vezes a seguinte. Ó, esquerda para a direita, avançando, como se estivesse pulando para a casa da frente, seguinte. Como se multiplicasse por 10. Ok? Então, para transformar determinada medida de uma unidade na próxima unidade menor, devemos multiplicar por 10 o número que indica essa medida. Então, se eu só estou em quilômetro e quero transformar a unidade de quilômetro para hectômetro, eu multiplico por 10. Se eu quero de hectômetro para decâmetro, multiplica por 10, ok? Os vizinhos, as casinhas vizinhas, multiplica por 10. Isso quando eu quero avançar. Exemplos. Transforme as seguintes medidas de comprimento observando a tabela anterior. Essa tabelinha aqui. Eu quero transformar o 72,25 hectômetro em metros, ok? Como é que a gente faz? Hectômetro para metro. Hectômetro está bem aqui e o metro está bem aqui. Se eu quero transformar para metro, eu multiplico por 10 e depois eu multiplico de novo por 10, ó. Aí você faz assim, ó, 10 vezes 10. 100. 100 tem quantos zeros? 2. Então, essa vírgulazinha aqui, ela vai andar 2 vezes para frente, ela vai avançar, ó. Ela não está aqui? Multipliquei por 10 uma vez e tenho que multiplicar de novo por 10 duas vezes. Então, se é 2 vezes que eu tenho que multiplicar por 10, essa vírgula vai andar 2 vezes, olha, está aqui. Então, ela avança 1, 2. Fica no final, então fica 7.225. 2 quilômetros para metro. Quero transformar 2 quilômetros, quanto é em metros? Quilômetro está bem aqui e metro está bem aqui. Para mim chegar de quilômetro para metro, eu tenho que multiplicar por 10. Uma vez, 2 vezes e 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Tem que multiplicar por 10 3 vezes. Só que aqui não tem vírgula para avançar, não tem nenhum número, só tem um 2. Então, se não tem nenhuma vírgula para avançar e eu tenho que multiplicar 1, 2, 3, então eu acrescento 3 zeros. 1, 2, 3. Ou seja, 2 quilômetros é igual a 2.000 metros. Ok? Tia, eu posso fazer assim também, ó. Se eu multiplico por 10 3 vezes, 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1.000. Então, eu posso pegar o 2 e multiplicar por 1.000, que vai dar 2.000 também. Pode sim. Pode utilizar dessa forma também. Como você pode utilizar só o avanço da vírgula. E quando não tiver vírgula, acrescenta-se com o 0. Quando queremos transformar determinada medida de unidade na próxima unidade maior, devemos dividir por 10, o número que indica essa medida. Então, a gente viu o processo de avançar. Estou em quilômetro, quero avançar, a gente multiplica. Se for o contrário, voltar, em vez de multiplicar, eu vou dividir, ó. Eu estou em milímetro, quero para centímetro, divide por 10. Estou em centímetro, quero para decímetro, divide por 10. Estou em decímetro, quero voltar para metro, divide por 10. Ó, voltando, a gente vai dividir por 10. Exemplo,
23 decímetros para transformar para metro. Ó, 23 decímetros e eu quero voltar para metro. Se eu voltei para metro, eu divido por 10. Você pode pegar 23 e dividir por 10, que dá quanto? 2,3. E você pode fazer também assim, ó, 23. Se eu voltei só uma vez, então a vírgula volta só uma casa, só um número. A vírgula de 23 está no final dele. Então, se eu quero transformar para metro, ela vai voltar só uma vez. Eu não divide só uma vez por 10. Volta só o 3. Fica entre o 2 e o 3, ó. 2,3. Estou em metro, quero voltar para quilômetro. 254, estou em metro, bem aqui, ó. Quero voltar para quilômetro. Eu volto 1, 2, 3. Então, onde é que está a vírgula desse número? Está aqui no final. Se não tem, está no final. De metro para quilômetro, eu volto 3 vezes. Então, essa vírgula vai voltar 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Ela para aqui na frente de 2. Não tem número, completa com 0. Transformei. 254 metros é 0,254 quilômetros. Assim que acontecem as transformações, tá? Vamos lá. Dando continuidade, temos atividades que será direcionado para vocês, para trabalhar a conversão. Aqui é o desenvolver e aplicar. Perímetro. Então, depois dessa transformação, ele traz o quê? Perímetro. Gente, o que é o perímetro? Ele vai trazer aqui, ó, a definição de perímetro, tá? Observe as medidas do lado da quadra. Podemos, desta maneira, somar as medidas do contorno da quadra. 16, 34, 16 e 34. Aqui, ó, 34 aqui também vai ser. 16 aqui também vai ser 16. A gente somou o valor dos quatro lados da quadra, encontramos 100 metros. Como a soma dos lados da quadra é 100 metros, concluímos que a equipe precisará comprar 100 metros de fita. Dessa forma, definimos a soma das medidas de todos os lados de uma figura plana, chama-se perímetro, ou seja, é a soma dos lados. Como assim? Eu tenho esse retângulo. Aqui é 10 e aqui é 8. A gente sabe que aqui, ó, esses dois lados paralelos são iguais. Isso aqui é 10, aqui também é 10. Isso aqui é 8, aqui também é 8. Então, o perímetro é a soma dos lados. Você vai somar o 10, mais 8, mais esse outro 8. Soma, dá 20, 28, 36. É o perímetro, a soma dos lados. Bem fácil, tá? Perímetro é bem fácil. Dando continuidade. Exemplo. Qual é o perímetro do retângulo a seguir? Então, foi o que eu acabei de fazer. Ó. 20, 20, 13, 13. Soma todo mundo. 20 mais 20, 40. 40 mais 13, 53. 53 mais 13, 66. Então, o perímetro é 66 centímetros desse retângulo. Temos mais atividade abordando a questão do perímetro das figuras. Vamos agora para medidas de área. Há várias situações em que é preciso medir uma superfície. Em alguns casos, isso pode ser feito de maneira experimental. Aí ele fala assim, observe essas duas áreas. Qual delas será maior? Qual delas será a maior, né? Para descobrir qual é a maior, basta contar quantos quadradinhos como este cabem em cada uma das imagens. A primeira tem 32. E essa segunda tem 36. Portanto, a segunda tem área maior. 32, 36, então essa tem a área maior. Nem sempre podemos obter a área de uma superfície contando os quadradinhos ou lajotas, por exemplo. Por isso temos unidades de medidas padronizadas, que é o metro quadrado, que corresponde à área de um quadrado de lado 1 metro, ok? Então, lá no começo a gente viu o metro, agora a gente está vendo a medida da superfície, que é 1 metro quadrado, tá? Desenvolver e aplicar, passando. Vamos lá, passando. Vamos para a próxima página.
Aqui. Atividade, vamos lá. Temos mais atividades. Aqui. Que é a continuidade dos nossos conteúdos, tá? Então, o metro quadrado. Múltiplos e submúltiplos do metro quadrado. Então, aqui ele vai ter aqui a representação do metro quadrado, que é 1m, e representado por esse doisinho, ó, m, perto de 1 do 2, metro quadrado. Dentro dele também vai ter os múltiplos e os submúltiplos. Vamos lá. A unidade, 1 km quadrado, km, e o doisinho aqui. A área de quadrado com lado medindo 1 km. 1 hectômetro quadrado é a área do quadrado que mede 1 hectômetro. E assim por diante. O decâmetro, o metro, 1 decímetro, 1 centímetro, 1 milímetro quadrado são áreas de quadrado que vai ter, aqui no caso, 1 milímetro, 1 centímetro de lado, 1 decímetro de lado, ok? Como é que faz a leitura dessas medidas? Gente, é igual a como a gente viu quase nesse instante com o metro. Qual é a diferença? Lembra lá que a gente vai distribuindo os números 1 por 1 nas casinhas? No metro quadrado, como o quadrado é representado pelo númerozinho 2, ao invés de ser um númerozinho em cada casinha, né? Do decâmetro, do metro, vai ser o quê? 2 em 2. Como? Vou dar aqui só um exemplo, tá? Ó. Aqui. Utilizar esses dois exemplos. 3,81 metros quadrados. Quem que está antes da vírgula? O 3. Não é metro quadrado? Então, o 3 vai ficar aqui na casinha do metro quadrado. O metro quadrado está bem aqui. 3. 3, depois, no outro caso lá, a gente não colocaria um 8 aqui e um bem aqui. Só que como é metro quadrado, eu pego de 2 em 2. Pego de 2 em 2, ó. O 8 e 1 vai ficar aqui, que é quadrado. Então, eu pego os dois números de 2 em 2. 81 fica aqui dentro. Então, terminou. Como é que eu leio isso aqui? 3 metros quadrados e 81 decímetros quadrados. Lá aquele caso, ó, esse exemplo aqui, para a gente adiantar. 0,0012. Quem é que está antes da vírgula aqui? O 0, aí tem 0,012. Eu não vou pegar de 1 em 1, né, metro quadrado, eu pego de 2 em 2, eu formo os parezinhos, ó. Vai ficar 0, 0 e aqui vai ficar 12. 0,0012, o 12 da onde? Nos centímetros quadrados. Então, esse número aqui, ó, 0,0012, né, ele é o quê? 12 centímetros quadrados. Melhorar. 12 centímetros quadrados. A maneira que lê ele, ok? Lembre-se, quando é só o metro, o decímetro, sem o 2, você distribui de 1 em 1 os números. Mas como é decímetros quadrados, a gente faz os grupinhos, os parezinhos de 2, ok? E vai distribuindo nas casinhas. Dando aqui continuidade. Conversões das unidades. Conversão da unidade também será, gente, do mesmo jeito. De quilômetro para hectômetro quadrado, avançando, a gente vai multiplicar. Voltando, a gente vai o quê? Dividir. Só que lá no metro, lembra do quilômetro para hectômetro não era 10? Hectômetro para decâmetro 10? E assim era multiplicado por 10? Como é metro quadrado, ao invés de ser multiplicado por 10, vai ser multiplicado por 100. Ok? Então, quero transformar de decâmetro para metro, multiplica por 100. De metro para decímetro, multiplica por 100, tá? Então, aqui ele traz um exemplo. Quero transformar 16 metros quadrados para milímetros quadrados.
Aí, ao invés de contar 1, você conta de 2 em 2, ó. De metro para decímetro, né? 1. Tô aqui, ó, em metro. E eu quero transformar para milímetro. Aí você conta, ó. 1, 2, 3. A gente não contava assim? Só que é metro quadrado. A gente vai contar de 2 em 2, ó. Fica 2, 4, 6. Ou seja, eu tenho 16 aqui, não tem vírgula para avançar. Então, se deu 6 de metro quadrado até milímetro quadrado, eu vou acrescentar 6 zeros. Então, 16 metros quadrados é igual a 16 milhões milímetros quadrados. Outro exemplo, tenho aqui, pronto, 52,124 decâmetro quadrado. Então, eu estou aqui em decâmetro e quero transformar para metro. Decâmetro para metro. Não é metro quadrado, decâmetro quadrado? Aqui seria só 1, né? Mas não, a gente conta como se fosse 2, de 2 em 2. Então, 2. Então, eu vou ter que avançar quantas vezes aqui a casa? 2. 52, ela avança 1, o 2. Então, fica 5.202,4 metro quadrado. Ok? E o processo contrário, da mesma forma. Se eu quero voltar, ao invés de multiplicar, eu vou dividir. Ao invés de avançar a vírgula, eu vou voltar a vírgula, tá? Lembrando que metro quadrado é de 2 em 2. E o metro normal, sem ser ao quadrado, sem ter o 2 lá em cima, vai de 1 em 1, tá? Importante ver essa questão. E aqui ele traz, ó, a questão da divisão, que será da mesma forma. Ao invés de eu avançar na multiplicação, eu vou voltar a vírgula, vou dividir. Mesma ideia, tá? Aqui ele traz exemplos, ó. Vamos ver só um exemplo. Eu tenho 798,2 decímetros quadrado. Ok? E eu quero transformar para quilômetro quadrado. Tu tá bem aqui, ó, decímetros quadrado, e tu quer voltar para quilômetro. Aí tu volta contando, ó. Só que tu conta de 2 em 2, ó. 2, 4, 6, 8. Então, tu vai ter que voltar 8 vezes. A vírgula tá aqui, tu começa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vírgula, acrescento 0. Mas não tem nenhum número aqui, que é que a gente faz? Acrescento 0. Transformei de decímetros quadrados para quilômetro quadrado. Então, vai ficar todo este número aqui enorme, bem grandão, tá? Transformação. Porque como é metro quadrado, a gente pula de 2 em 2. Só para fixar. Então, tá aqui o resultado. Mais atividades. Atividades para saber mais, atividades que serão direcionadas. Ok? E aqui nossa última atividade que encerra sempre o nosso capítulo. Então, meus amores, o que a gente tinha para ver sobre superfície, sobre medidas, né, das superfícies, se resume neste capítulo. Espero que vocês possam ter entendido, tá? O que a gente precisava ver sobre o conteúdo foi visto nesse vídeo. Agora é praticar nas atividades. Qualquer dúvida, a gente se comunica e até o próximo vídeo.